Olá, gente boa, eu sou Rafael Bittencourt e você é muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero te falar sem muito alarde, eu quero te falar de modo equilibrado, analisando a geopolítica sobre a possível terceira guerra mundial. Aí você deve pensar assim, não, mas eu já vi muitos outros vídeos, mas eu quero te atualizar. Não vou tacar terror e não vou falar com drama para poder caçar like ou papaview. Eu quero te mostrar a geopolítica, o que está acontecendo em termos de exercícios militares e quero te mostrar na história quais foram os eventos, os acontecimentos que foram os estupins da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial. Então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes da gente prosseguir, eu quero te pedir carinhosamente para você deixar o seu like e você se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Então se inscreve aí, deixa seu like para a gente poder ranquear esse vídeo, que é muito importante que todo mundo tenha acesso a ele, beleza? Deixa teu like e se inscreve, vou te dar 2 segundinhos para isso, que vai ajudar o nosso trabalho agora. Valeu, obrigado, te agradeço de coração pelo apoio. Vamos embora. Entre os sinais que mostrariam o final dos tempos, Jesus disse que haveriam guerras e rumores de guerras. Essa frase fica muito clara no nosso coração toda vez que tem algum atentado, toda vez que tem alguma investida militar no Oriente Médio, como teve no início do ano, quando se tem algum exercício militar de grandes proporções, como se teve há 2 semanas atrás, com a OTAN fazendo um exercício mobilizando 20 mil soldados, mas eu já vou te falar sobre isso. Quando se tem uma notícia de uma arma biológica ou de um grande armamento nuclear sendo preparado, igual eu já fiz um vídeo aqui no canal, o título do vídeo, inclusive, se chama Tensão Nuclear, assista esse vídeo. Não acho que eu estou falando ali para te provocar terror ou pânico, mas eu estou te mostrando o que o Xing Ling está construindo em termos de armamento, o que a Rússia está preparando em termos de armamento. Assiste esse vídeo que é interessante, mas eu vou dar uma pincelada aqui também. O início da Primeira Guerra Mundial, você vai ler lá no livro didático da história convencional, o Francisco Ferdinando, o arquiduque, né, Francisco Ferdinando, quando ele foi assassinado, ele e sua esposa, automaticamente foi o estupim para se começar a guerra. Na verdade, foi a desculpa, mas na verdade as potências europeias estavam em plena ebulição, expandindo e dominando o mundo, fatiando o mundo, principalmente África e alguns outros lugares. Então o que está acontecendo na Europa? As potências europeias estão disputando poder, estão fatiando o Oriente, estão fatiando a África, estão disputando colônias. E automaticamente o Império Austro-Húngaro vem perdendo território, perdendo força. O Império Turco-Otomano, a mesma coisa. E, na verdade, o real motivo para se iniciar a Primeira Guerra Mundial é a disputa armamentista, a corrida armamentista entre Grã-Bretanha e Alemanha, de dominar outras áreas ricas em minérios, né, em fontes, em riquezas naturais, ricas em petróleo. Em 1918, a guerra estava terminando e teve um acordo entre os vencedores e os perdedores, à medida que a Alemanha saiu perdedora da Primeira Grande Guerra Mundial. E no Tratado de Versalhes, em 1918, se não falha a minha memória, início de 1919, esse Tratado de Versalhes obrigou a Alemanha a indenizar os países que foram destruídos pela guerra. Lembre que a guerra se deu na Europa e a Europa está destruída, né? A economia da Europa está destruída por causa da guerra. Há uma expressão histórica, há uma expressão que surgiu naquele período que era as custas da guerra, a indenização. A Alemanha deveria indenizar as outras nações pelo prejuízo que ela causou. Isso daí, essas custas da guerra, essas exigências, né? Tudo que a Alemanha deveria indenizar as outras nações fez surgir na Alemanha um movimento nacionalista, que é o movimento do Partido Nacionalista Alemão, que é o nazismo. Ele surgiu em consequência das exigências do Tratado de Versalhes, que as nações vencedoras impuseram à Alemanha, que a Alemanha deveria pagar milhões e milhões e milhões para poder indenizar os outros países, e a Alemanha não aceitou isso. Surgem figuras importantes nesse período, e a figura mais emblemática desse período é a figura do Hitler. A Alemanha, então, inaugura a fase do nazismo. E agora, como esses exemplos que eu te dei, como esses argumentos históricos podem sinalizar sobre uma terceira guerra mundial, sobre o último conflito mundial, ou o novo conflito global entre as potências? O Mike Pompeo, ele participou de um podcast do American Enterprise Institute. E nesse podcast, os especialistas, os jornalistas, perguntaram sobre China, perguntaram sobre Venezuela, perguntaram sobre Taiwan e perguntaram sobre Rússia e também perguntaram sobre Irã. Fizeram 5 perguntas bem específicas
qual era a posição dos Estados Unidos em relação ao que está acontecendo no mundo em termos de exercício militar e possíveis confrontos. Então vamos lá, para te sinalizar. Lembra do jogo de poder da Primeira Guerra nas potências europeias? Lembra desse jogo de poder de corrida armamentista? O que tem acontecido hoje entre China e Estados Unidos? Um tabloide da China, que eu aconselho vocês a sempre darem uma olhada, chamado Global Times. Global Times. Dá uma acessada nesse tabloide aí. Você consegue, através do Google Tradutor, você consegue ler tudo. Esse tabloide, ele soltou uma informação na semana passada, que eu gravo esse vídeo, ele soltou uma informação de que a China seria o único país, além dos Estados Unidos, a desenvolverem o antídoto para o antraz. Lembra do antraz? A arma química, biológica? A China seria o único país, além dos Estados Unidos, a desenvolver um antídoto para o antraz. Meu Deus do céu. Esse tabloide também informou, e eu fiz um vídeo sobre isso, que a China está se preparando para construir, a China está se preparando para expandir o seu arsenal de mísseis de alcance intercontinental, mísseis nucleares. Os Estados Unidos nessa semana que eu gravo esse vídeo, os Estados Unidos fizeram um exercício militar sobrevoando China e sobrevoando com o seu B-1, que é o seu bombardeiro, é o seu avião que tem armas nucleares, tem bombas nucleares, tem armas nucleares. Ele fez um sobrevoo sobre China e fez um exercício militar sobre Rússia. Os Estados Unidos fizeram também, junto com a OTAN, um exercício militar que chama Europe Defender 2020. Defesa da Europa 2020. Onde foi esse exercício militar? Foi o maior exercício militar em 25 anos. Em 25 anos de história, os Estados Unidos e os países do Tratado do Atlântico Norte nunca tinham feito um exercício como esse. Uma mobilização de 20 mil soldados. E onde foi esse exercício? Basicamente, esse exercício se deu no Báltico, próximo ali, Letônia, Estônia e Lituânia, por causa do temor da Rússia invadir aquela região ali, né? Por causa ainda daqueles resquícios da Guerra Fria. Esse exercício militar também se deu no Ártico. Eu já vou te falar do Ártico. Em um artigo, o diretor-geral da OTAN, o Stoltenberg, ele falou que a OTAN não vai ser só militar, a OTAN vai assumir um caráter mais político. Então preste atenção. A OTAN lançou um exercício permanente que chama Europe Defender. Europe Defender, ou Defesa da Europa 2020. Em 2020, Defesa da Europa. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos enviaram, basicamente, a grande maioria vieram dos Estados Unidos, enviaram 20 mil soldados para esse exercício militar. Exercício marítimo, né? Exercício terrestre e exercício aéreo, sobrevoando Rússia, sobrevoando aquela região ali do Báltico, sobrevoando a região ali próximo do Ártico. E também os Estados Unidos fizeram um exercício, nesse dia agora aqui, que eu estou gravando esse vídeo para você, os Estados Unidos fizeram um exercício militar com 3 porta-aviões, os 3 maiores porta-aviões dos Estados Unidos fizeram um exercício próximo ali ao Pacífico. Estados Unidos têm deixado a presença militar no Afeganistão e no Iraque, estão se deslocando para o Pacífico. Vou te falar de mais um movimento agora. Dá uma checada nesse link que eu vou colocar sobre esse podcast que o Mike Pompeo ele participou. Vou deixar para você, tá? Para vocês darem uma conferida na íntegra do que ele falou. Aí presta atenção em outro exercício militar aqui, ó. A China iniciou a sua política de repressão quebrando o acordo com a Grã-Bretanha, quebrando o acordo com o Reino Unido em Hong Kong. Você lembra disso, beleza? A China tem intensificado também uma presença militar na fronteira com a Índia, aquela região conhecida como pescoço de galinha, que é entre Butão, Índia e China. É uma região estratégica que a China já há muito tempo... historicamente, a China é perdedora, ok? O Mike Pompeo ele fala como a China tem usado de estratégia econômica para construir bases militares, portos e aeroportos que vão servir para ancorar os seus navios e etc. E quem fornece as armas para o Irã? Rússia. Quem fornece as armas para o Hezbollah? Rússia. Quem fornece as armas para a Síria?
Rússia. Quem está alimentando os xiitas? Rússia através do Irã. Você pensa assim então, então quer dizer que a Rússia e a China vão se alinhar ao Irã para poder iniciar uma terceira guerra mundial? Eu não estou dizendo isso. Pode acontecer? Pode. Eu acho muito difícil. O apoio da China e da Rússia ao Irã não vai ser declarado, vai ser um apoio na surdina, como tem sido. No Conselho de Segurança, Rússia e China, o Conselho de Segurança da ONU, Rússia e China vão evitar fazer apoio declarado ao Irã. O que eu quero que você perceba com esse vídeo? Que você tem que fazer uma análise crítica sobre como a China tem se movimentado nos últimos anos. O século XIX seria da Europa, o século XX seria dos Estados Unidos e o século XXI seria da Ásia. E eu me arrisco a dizer China. Obviamente que o investimento de mais de 2 trilhões de dólares que a China fez entre 2005 e 2019 estão surtindo efeito. Se os fatores que causaram a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial vão ser os mesmos que vão iniciar o próximo conflito global, eu não sei. Seria infantilidade da minha parte afirmar isso. Mas o que eu posso te dizer é que as potências militares estão fazendo grandes exercícios, fazendo pressão política usando o seu armamento. Mas Índia, China, Estados Unidos, Rússia e Irã estão em alarme, estão em alerta. Eu faço esse vídeo para que você tenha clareza sobre os acontecimentos e que você faça o link com a escatologia a partir desses dados que eu estou dando para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não seja levado pelo medo, porque a tua esperança é Cristo. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.